Olá a todos. Hoje eu vou contar a história sobre a vida de uma pessoa. Essa pessoa não é uma celebridade, não é um herói, mas às vezes a vida de uma pessoa comum é muito mais interessante. Então, ele nasceu em 1993 no Cazaquistão, numa cidade muito pequena que nem existe mais, porque havia uma mina de urânio e em 1993, um mês depois que ele nasceu, ela fechou, porque as pessoas que trabalhavam lá na mina morriam muito cedo de câncer por causa da radiação do urânio. Tendo fechado a mina, os habitantes se espalharam em todo mundo. Seus pais decidiram mudar para uma cidade grande no norte do Cazaquistão. Mas não foi fácil. Nessa época, apenas um ano depois que tinha colapso da União Soviética e os 15 países independentes tentando construir a própria economia, tentando ser independentes mesmos, tentando fazer as relações no mercado e foi difícil. Nessa época foi difícil. Só imagino, na cidade onde eles se mudaram, no verão era mais 40 graus, bem quente. E no inverno é menos 40 graus, com neve, que é muito frio. E nessa época, por causa dos problemas gerais no país, com dinheiro, trabalho, nos apartamentos, o povo às vezes não tinha gás, água quente, energia. Os seus pais trabalhavam em vários empregos para poder sustentar a família. E como seus pais estavam trabalhando muito, até muito tarde, quem estava cuidando desse menino era o irmão dele, que era 9 anos maior que ele. Mas isso não, esses problemas no país não foram por muito tempo. 4 anos depois que o menino nasceu, o governo decide mudar o capital do país, que antes era uma cidade nas montanhas lá no sul, e mudaram para a cidade onde eles estavam morando. E foi desenvolvimento muito rápido da economia, modernização geral. Só para vocês terem noção que após que tinha colapso de União Soviética e Cazaquistão virou um país independente, e até hoje a economia do país cresceu 17 vezes. E a cidade, o capital novo, virou uma metrópole enorme, bem desenvolvido, moderno, com muitos arranha-céus. Bem, o menino tem 4 anos, ele vai pro jardim da infância, mas em casa ele mal vê os seus pais, porque eles trabalham até tarde da noite. E o irmão dele tá entrando em puberdade, que ele é 9 anos maior, naquela época ele já tinha 13 anos. Aí ele tenta dominar o irmão dele, deixando ele sozinho em casa, batendo nele. E à noite, quando seus pais estão voltando para casa, o irmão, e não vou ouvir as mentiras falando que o irmão mais novo fica mentindo, fica falando que ele tá apanhando, que ele fica sozinho em casa, que tudo isso é mentira. E os pais acreditam no irmão maior, achando que um menino de 4 anos fica envolvendo essas mentirinhas, sabe? Só para pegar a atenção dos pais, que ele quase não vê. E os pais acreditando nas mentiras do
filho maior, eles tentam proibir as alegrias mínimas do menino de ficar assistindo televisão, de ficar brincando, ficam falando para ele só ficar estudando, ficar quieto, sabe? E para que vocês entendam a seriedade das minhas palavras, como que ele apanhava do irmão dele, com 6 anos da idade, ele já tinha 2 concussões. E já logo nessa idade, o menino entende que não tem ninguém para confiar nessa vida. E ele procura as maneiras para ser mais independente. Com 8 anos, ele vende Tetris. Não sei se vocês lembram o que é, aquele aparelhinho de jogar. Esse Tetris ele tinha ganhado dos parentes da Alemanha. Então, ele vende esse Tetris e com o dinheiro que ele recebe, ele vai numa, não sei como é que fala, uma fábrica onde produz os jornais diários. E vende esses jornais numa avenida muito grande. Só chega assim na avenida, levanta o jornal, segurando assim, e o povo para e pergunta se está vendendo, o que você está fazendo aqui. Aí ele vendia esses jornais e o povo, vendo que o menino tem só 8 anos, ele tá procurando independência, procurando o, alguma maneira de ter um dinheiro, de ganhar dinheiro. E às vezes o povo pagava 3, 4 vezes a mais do que o preço normal do jornal. E também todos os finais de semana ele passa na fazenda dos avós, cuidando dos animais e da horta. E durante todos esses anos, até a adolescência, o menino tenta ficar mais forte fisicamente para poder responder pro irmão tirano, tentar ficar mais forte para não ficar apanhando dele, sabe? E ele se apaixona pelo esportes, mas os pais dele proíbem a qualquer prática de esporte, falando que ele tem que estudar mais e mais, mesmo que ele é quase o melhor aluno da escola toda. E ele ganha as Olimpíadas de matemática, geografia, outras matérias e óbvio que ele ganha na educação física. Entrando na adolescência, ele se afasta dos amigos dele, que começa a namorar com as garotas, fumar, beber e secretamente dos pais dele, começa, ele vai se dedica para ser uma atleta profissional. E com sua perseverança, ele alcança altos resultados. Já com 15 anos, ele vence no campeonato nacional de boxe do Cazaquistão. Ele vence o campeonato mundial de powerlifting. Ele atua MMA e queda de braço também. Mas os médicos proíbem muito rápido esportes profissionais por causa das muitas lesões nessa idade muito jovem. Aí ele deixa o esporte profissional e entra no fitness. E logo com 16 anos ele pesa cerca de 90 quilos. E todos os dias ele está estudando medicina, marketing, todas as matérias que ele pode se envolver em qualquer atuação. E graças a seus méritos no esporte e seu conhecimento, ele com 17 anos se torna
um treinador de um clube de fitness, o mais caro da cidade. Lá na academia, comunicando e desenvolvendo com as pessoas mais ricas, mais poderosas do país. Ele, igual uma esponja, fica absorvendo todos os conselhos e recomendações dessas pessoas. E graças a isso, ele, com 18 anos, termina se formar no ensino médio e começando a trabalhar no período integral lá na academia. Ele se torna gerente geral dessa academia mais rica da cidade. Ele começa a viver separado dos seus pais e com 19 anos ele já dirige um Mercedes AMG S-Classe e viaja para os países diferentes a cada 2, 3 meses. Nesses 2 anos que ele está trabalhando na academia, ele está treinando uma mulher, uma esposa de um homem muito poderoso do país. E ela se apaixona nele. E um dia ela pega divórcio e leva os filhos, as filhas na verdade, e começa um relacionamento com o herói desse vídeo. Isso continua por 2 anos. As filhas dela se apegam com ele e começam a chamar ele de pai. E ele mesmo começa a pensar em começar a morar junto. E assim, continuando, ele, em agosto de 2014, quando eles iam fazer 2 anos de namoro, ele chama ela e as filhas para restaurante para comemorar os 2 anos do namoro. E nesse dia ele teve que trabalhar até mais tarde. Aí ele liga para ela e fala para ela pegar um táxi, um Uber, para ela ir com as filhas logo para restaurante, que ele não vai precisar buscar elas, ele vai diretamente pro restaurante assim que sai do trabalho. E assim, saindo já do trabalho, e ele tá entrando no carro e aí ele tá recebendo uma ligação. E ele tá vendo que é o número da namorada dele. Ele, sem pensar longe, ele atende, mas ele escuta uma voz masculina que tá falando: você tá gravado nos contatos como favorito dela, você conhece ela e tal. Aí ele responde que sim, é minha namorada. E o voz lá fala que ele tem que vir logo num tal rua porque aconteceu um acidente do carro. Aí ele fica chocado e pergunta se tá tudo bem. Aí o policial fala que tá tudo bem, só ele tem que vir, mas ele já começa a pensar longe, começa a pensar que se tivesse tá tudo bem, não ia ligar um policial do telefone dela, né? Aí, chegando ao local, ele encontra uma pilha de ferros em um lugar, em vez de encontrar um táxi. Aí nem a menina, nem as crianças, filhas pequenas, não tinha nenhuma chance de sobreviver. Um mês depois, ele de repente começa a perder o peso muito rápido. Num mês,
mais perto de outubro, num mês só, ele perde mais de 20 quilos. Aí ele simplesmente para de dormir. Ele não dorme por uma semana, ele sente a dor de cabeça o tempo todo. Ele vem ao médico e ele tem que fazer com urgência os exames, tomografia de cérebro, e encontrado um tumor cancerígeno no cérebro e a metástase no sangue. E o médico fala que no máximo, ele tem só apenas 3 meses de vida, mesmo fazendo a quimioterapia. Meses se passaram, ele não estava fazendo quimioterapia, mas a depressão acabou e ele começou a se sentir melhor. E aí ele decidiu fazer a quimioterapia, ele começou a se cuidar e ele começou a se sentir muito melhor. E passou muito mais de 3 meses e ele continuou vivo. A partir que ele foi saber que ele tem um um tumor cancerígeno, ele parou de trabalhar e assim, ficava na depressão, né? Mas assim que ele começou a fazer quimioterapia, que parou, acabou a depressão dele, ele decidiu que algo tem que mudar. E o que ele decidiu? Ele decidiu viajar para o mais longe possível, onde ele nunca viajou. E com o último dinheiro que ele tinha era $350 americanos. Ele compra o passagem só de ida para Buenos Aires, capital da Argentina. E em setembro de 2015 ele vai lá para a Argentina. E lá em Argentina, em Buenos Aires, ele tá morando num hostel que todo dia passa muitas pessoas diferentes, estrangeiros de mundo inteiro. Ele conhece muitas pessoas interessantes, diferentes, ele faz muitos amigos para a vida inteira que ele tem até agora. E de repente ele conhece uma garota, uma brasileira, e eles se apaixonam de primeira vista. E só depois de um mês do namoro ele pede ela em casamento. Mas aí o bom não acabe nessa aí só não. Vamos voltar um pouco para trás. O pai dele trabalhou numa empresa por muitos anos lá em Cazaquistão, e o dono dessa empresa, ele sempre tratou muito bem o pai dele. E um menino sempre ia lá pro trabalho do pai dele, e ele virou o amigo do dono da empresa, virou amigo dos filhos dele. E quando o herói desse vídeo estava lá na Argentina, aquele proprietário da empresa, aquele rico bilionário, que ele já virou bilionário lá no Cazaquistão, ele estava sabendo da situação do saúde do menino. E quando o menino estava lá na Argentina, ele entrou em contato com ele e falou que nos Estados Unidos estão praticando uma cirurgia nova que faz com laser. É uma cirurgia experimental que tem
muita pouca chance que a pessoa consegue sobreviver depois dessa cirurgia, começa a ficar normal, não vai ficar no estado vegetal, mas tem possibilidade de sobreviver. E, e herói do nosso vídeo, sendo muito forte, ele concorda com ele concorda e fala que sim, ele quer fazer essa cirurgia, mas essa cirurgia custa com passagens, com tudo, fica uns 200 mil dólares americanos. E o proprietário daquela empresa, onde o pai do menino trabalhou, ele fala que ele vai pagar tudo e não precisa devolver esse dinheiro, que ele só tá querendo ajudar mesmo. Aí ele usa essa chance, ele vai lá para Estados Unidos e faz a cirurgia. Não vamos falar que a cirurgia foi fácil. Ele tinha 2 paradas cardíacas, mas logo ele sai da cirurgia e ele quer voltar para a Argentina para ficar com o amor da vida dele. E assim que ele voltou para a Argentina, a menina, Ângela, a brasileira, fala para ele que ela quer voltar para o Brasil e chama ele ir juntos. E até agora eles moram aqui no Brasil. Eles têm um filho, o melhor filho do mundo, que chama Charles. E isso não é um final feliz. Isso é apenas um começo de uma etapa de vida muito feliz. E em nome desse herói desse vídeo é Yevgeny Rogachev. Sou eu mesmo. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Deixa like, se inscreve no canal e nos comentários escreve, por favor, sobre a sua vida, porque a vida de cada um é muito interessante. Tchau, tchau.